Que a graça e a paz de Cristo seja com todos vós, amados. Para nós é um motivo de grande alegria estar aqui com os irmãos nessa manhã, participando desses 116 anos de vida eclesiástica da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Queria só corrigir uma informação do reverendo Cid, é que ele não me convidou para estar aqui hoje, ele me convocou. E eu, sabedor que ele é, inteligente como ele sabe que eu tenho uma dívida de gratidão por tantos anos de amizade, de companheirismo, e ele pode fazer isso. E a gente pode com alegria obedecer. Então eu agradeço a esse convite convocatório para estar aqui. E realmente nós somos amigos de longa data, apesar de eu ser novo, nós somos amigos de longa data, desde o tempo de seminário, e são amizades que fazem muito bem ao nosso coração. Também tenho muito apreço pelo reverendo Diego. Tive a oportunidade de, quando ele estava no seminário, estar no seminário como capelão, servindo como capelão. Tive a alegria de selecioná-lo para uma viagem missionária, que nós passamos 15 dias juntos, dormindo, comendo e trabalhando 24 horas. Então, tivemos a oportunidade de ter uma relação mais próxima, e foi uma bênção para nós conhecer melhor o Diego, estar junto com ele, amizade que temos muito apreço também. Nos sentimos felizes por isso. Deus continue abençoando. O reverendo Cid não falou nada sobre tempo, né? Então, deixou à vontade para pregar. Sabe que tem um pastor que foi pregar numa igreja, e um culto à noite, e ele perguntou para o pastor da igreja: tem tempo para pregar? Alguma limitação? Ele falou: não, você pode pregar quanto você quiser, mas 9 horas o pessoal vai embora. Então a gente espera não exceder ao tempo de costume aqui dos irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo a narrativa de Marcos, no capítulo 2. Marcos, capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 12. Marcos 2, de 1 a 12. Queria convidar os irmãos a se colocarem de pé mais uma vez, para fazermos a leitura do texto bíblico. Diz assim: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram no leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou, e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. E Deus nos abençoe com a sua palavra. Senhor, nós adoramos o teu nome pela autoridade da tua palavra sobre as nossas vidas. Diante dela estamos, e
nesta palavra queremos ser abençoados e edificados nesta manhã. Que o Teu Espírito Santo, com toda a autoridade e poder, fale ao coração de toda a Tua igreja e edifique-nos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, amados. "116 anos de vida eclesiástica, 116 anos de história, é bastante tempo, é um tempo importante e, sem dúvida alguma, temos que agradecer a Deus e celebrar a Deus pela vida da igreja de Botafogo, como temos que agradecer a Deus que é o Senhor da igreja, quem sustenta e quem mantém a igreja. Mas certamente nós temos que lembrar que a igreja ela foi estabelecida por Deus, instituída por Deus com um propósito. Eu queria trazer uma mensagem aqui nessa manhã, que talvez seja uma das mensagens mais simples que você possa ouvir nos últimos anos da sua vida comunitária como igreja. Mas porque eu entendo que às vezes nós sofisticamos tantas coisas, crescemos em tantas áreas da nossa vida e nos esquecemos de ordens e de missões muito simples. O mandato de Jesus para a igreja, o propósito da igreja existir, na verdade, é um propósito relativamente simples. O comissionamento que Deus deu à igreja é um comissionamento simples. E nesse sentido, eu posso até dizer que há um certo contrassenso nosso em comemorar aniversário de igreja. Por quê? Quanto mais o tempo se esvai e nós estamos aqui como igreja, é sinal que a nossa missão não se completou. Na verdade, a maior alegria nossa deverá ser no dia em que Cristo voltar e o trabalho da igreja então estará concluído, e glória a Deus por isso. Não precisaremos mais estar aqui, não precisaremos mais comemorar o aniversário da igreja, não teremos mais igreja. Nós seremos o povo de Deus com o Senhor e a missão está completa. E qual é essa missão? Anunciar a Cristo. Falar do amor de Deus, tornar a salvação em Jesus conhecida em todos os lugares, em todas as terras, em todas as nações, sob todas as tribos, povos, línguas. Essa é a missão da igreja, esse é o mandato principal que Jesus deixou para a igreja. Esse é o comissionamento da igreja de Botafogo: tornar Cristo conhecido, levar o amor de Deus ao coração das pessoas, orar e fazer missões para que a igreja chegue a outras nações, chegue a outros povos, vá até os confins da terra. Não sei quantos aqui sabem, mas hoje, por exemplo, é um dia especialmente dedicado à oração. Hoje é o chamado DIP, é o dia que a gente separa para orar pela igreja perseguida, para a igreja sofredora. Aquelas igrejas que estão em lugares onde o evangelho não pode ser livremente pregado, a fé não pode ser livremente exercida. E existem muitos cristãos ao redor do mundo que estão sofrendo por causa do evangelho. E muitos missionários que estão arriscando as suas próprias vidas para levar o evangelho às pessoas que necessitam. De maneira, irmãos, que a melhor forma de nós comemorarmos o aniversário da igreja, de sermos igreja, é cumprir o nosso mandato como igreja e rogar ao Senhor que a gente não precise comemorar ainda muitos anos pela frente, mas que Cristo possa retornar e nós possamos reinar com Ele e dizer que o cumprimento da missão chegou, o grande dia chegou, porque nós finalmente podemos reinar com o Senhor e a igreja se completou pela proclamação do Evangelho e porque todos os joelhos que deveriam se dobrar diante do Senhor, crendo no Senhor como Salvador de suas vidas, esse grande dia chegou. O texto que nós lemos aqui nessa manhã, Jesus está cumprindo o seu ministério terreno. O Senhor está estabelecendo a igreja, Ele está tornando o seu nome conhecido, mostrando para as pessoas que Ele era o Messias, o prometido, e Ele estava ensinando, Ele estava pregando e Ele estava
realizando curas, milagres, sinais, para que as pessoas pudessem crer, para que as pessoas pudessem entender que ele era o prometido, o enviado do Pai para salvar as pessoas. Entretanto, esse texto também nos mostra, de uma maneira muito interessante, que de certa forma Jesus expõe para nós aqui dois modelos de ser igreja. Duas igrejas. Uma igreja, ou parte da igreja, não é? Que não estava entendendo perfeitamente a sua missão e não estava cumprindo devidamente a sua missão. E outra igreja, e interessante porque é representado por poucas pessoas, estava aqui mostrando o que é ser a igreja que Jesus deseja que nós sejamos. A saber, a primeira igreja era aquela multidão que estava em volta de Jesus, porque já conhecia Jesus, já cria em Jesus e que queria estar perto de Jesus. O texto diz que Jesus volta a Cafarnaum. Ele, nesse momento, ele já era bastante conhecido, o seu nome já era afamado por todas as cidades e circunvizinhanças. As pessoas muitos já creram em Jesus, e quando eles souberam que Jesus retornou a Cafarnaum, as pessoas afluíram para lá. E era tanta gente que eles encheram o lugar onde Jesus estava, e estavam todos ao redor de Jesus. Tantos que já não havia como outros se achegarem. E aqui nós vemos uma igreja que já conhece, uma igreja que já crê, e uma igreja que deseja cada vez mais de Jesus, que pode parecer algo lindo e bonito. Entretanto, nós precisamos lembrar que a partir do momento em que nós já recebemos a Cristo, a nossa missão agora já não é mais vir e nos aglomerarmos em torno do Senhor e da sua palavra, mas de irmos para buscar aqueles que necessitam ouvir a sua palavra. Interessante porque essas pessoas estavam reunidas e elas estavam, de certa forma, sendo um empecilho para que outros conhecessem a Jesus. Essas pessoas, elas não traziam outras pessoas para Jesus e ainda atrapalhavam as pessoas de conhecerem a Jesus. E a outra igreja é representada por 4 homens que foram buscar alguém que precisava conhecer Jesus e que colocaram esse homem nos seus ombros e vieram para trazer esse homem à presença de Jesus. E esta é a igreja que faz a obra que o Senhor deseja. A igreja que leva a palavra, ou a igreja que busca as pessoas, para que essas pessoas possam vir conhecer o Senhor, para que essas pessoas possam ser introduzidas à presença de Jesus. A missão da igreja é levar as pessoas a terem um contato com Jesus, com o amor de Deus. Essa é a nossa missão como igreja. E o que a gente percebe nesse texto é uma realidade muito simples. Ou você é parte da solução, ou você é parte do problema. Na igreja, irmãos, ou nós estamos trabalhando a favor do reino, ou nós estamos, muitas vezes, atrapalhando o reino. E a pergunta é, que lado nós estamos? O que nós estamos fazendo? Domingo passado eu estava pregando na IPVI, e eu estava lembrando que há uma estatística mundial que diz que 98% da igreja, dos cristãos, nunca tiveram a oportunidade de levar pessoalmente alguém ao conhecimento do Evangelho de Cristo. 98% das pessoas no mundo, cristãos no mundo, nunca falaram de Jesus, pregaram o Evangelho, deram o seu próprio testemunho a respeito de quem é Jesus, para que alguém pudesse conhecer o amor de Jesus. Portanto, eu queria nessa manhã que você pudesse voltar os seus olhos para esse texto, você pudesse olhar para esses 4 homens e você pudesse entender que eles representam a igreja que Jesus quer que nós sejamos.
E que a semelhança deles, eu gostaria que, como o presente para o aniversário da igreja, que você fosse então a igreja que o Senhor deseja que você realmente seja, cumprindo o mandato do Senhor. Eu confesso para os irmãos que eu me emocionei particularmente agora antes da mensagem, ouvindo o último hino do coral. Tu me amas? Será que nós amamos ao Senhor? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Às vezes declaramos com toda a alegria do nosso coração: Senhor, eu te amo. O que a palavra de Deus nos fala sobre amar é muito simples. Se você me ama, guarde os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Amados, não amemos apenas de língua, apenas de palavra, amemos de fato e de verdade. Nós demonstramos o amor ao Senhor quando nós amamos a sua palavra, amamos as suas ordenanças, e quando nós amamos a Deus e amamos ao nosso próximo como a nós mesmos. E o maior amor que nós podemos evidenciar na nossa vida pelo nosso próximo é ter o propósito de levar a luz do Evangelho ao coração daqueles que necessitam. Então, baseado aqui nesse texto e na experiência desta igreja que obedece ao mandato de Jesus, eu queria destacar algumas verdades, algumas convicções do coração desses 4 homens, para que você possa guardar no seu coração, e caso você não esteja fazendo como eles, obedecendo a Cristo como eles, isso possa mudar no seu coração hoje. Então, a primeira coisa evidente nesse texto é que no coração daqueles homens havia um verdadeiro amor pelas almas perdidas, e eles desejavam, com toda a força do coração, levar as pessoas ao conhecimento de Cristo Jesus. Um dos homens mais comprometidos com a obra evangelizadora e missionária do mundo é um pastor canadense chamado Oswald Smith. A igreja de Toronto, que ele era pastor, era sozinha responsável por enviar, por exemplo, missionários ao mundo mais do que a nossa IPB inteira. Ele tem 2 grandes livros dois pequenos livros, mas que são grandes no seu significado, chamado Clamor do Mundo e Paixão pelas Almas. Eu sempre digo nas igrejas que se você ler esses 2 livros, se seu coração não se incendiar por amor às almas perdidas, alguma coisa está errada com você. E você precisa orar ao Senhor mais. E esse livro ele mostra como tudo na igreja, para o cumprimento da sua missão de proclamação do Evangelho, começa com um coração que ame ao Senhor e que ame ao próximo. Nós conduzimos as pessoas a Jesus quando nós entendemos que o Evangelho é o que nós temos de mais precioso em nosso coração e desejamos que as pessoas conheçam esse Evangelho. A maior alegria que nós teremos é de conhecer, é de levar as pessoas ao conhecimento de Cristo e do seu Evangelho. Na introdução de um desses 2 livros, Oswald Smith ele conta uma história que eu acho muito fantástica, muito interessante, sobre essa nossa missão. Ele diz que ele tem um sonho, e ele imagina chegando no céu. E ele diz assim: quando eu chegar no céu, qual é a primeira coisa que eu quero fazer? E ele diz: o que eu mais desejo fazer quando eu chegar no céu é dar 3 abraços. E ele diz: eu tenho vontade de chegar no céu, abraçar Jesus e dizer: Senhor, Tu és o meu Salvador, o meu Senhor, eu te louvo, eu te engrandeço, porque eu estou aqui pelo Teu imenso amor, pela Tua obra redentora na cruz, por tudo que o Senhor fizeste por mim, e eu quero dizer o quanto eu sou grato ao Senhor por Tua obra. Abraçar e render louvor a Jesus por Sua obra preciosa de redenção. E aí ele diz que ele gostaria de sair depois desse abraço com Jesus e percorrer o céu e achar o missionário que
trouxe o evangelho para o seu país. Imagina a gente abraçando o Simon, né? E dizer, eu louvo a Deus por sua vida, porque você abriu mão de tudo. De todos os seus projetos pessoais, abriu mão do conforto do seu país, da sua casa, do seu lugar, para vir ao meu país, para pregar o evangelho de Jesus. Para que nós pudéssemos conhecer, a nossa nação pudesse conhecer o teu amor, e dar um forte abraço no missionário, agradecer. E ele diz, e depois eu gostaria de correr e abraçar, e aí ele diz o nome de uma pessoa que já tinha falecido, que foi quem pregou o evangelho para ele. E dizer muito obrigado, porque você foi instrumento de Deus, para que eu pudesse chegar aqui. Para que o evangelho chegasse ao meu coração. Para que você pudesse dividir comigo essa alegria, e poder abraçar e dizer, sou muito grato. E a pergunta que ele faz é, quando você estiver no céu, alguém vai correr para te abraçar? Alguém desejará te abraçar para dizer, graças ao Senhor, se eu cheguei aqui foi porque você me abraçou, porque você me trouxe a palavra, porque você comunicou o evangelho. Então, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender é que esse é o nosso chamado, mas o nosso coração precisa arder em amor pelas pessoas que estão perdidas. Há muitas pessoas que precisam do evangelho, pessoas que estão na nossa própria casa, pessoas que são nossos vizinhos, nossos amigos, pessoas que estão sentados do lado da nossa mesa no trabalho, nas carteiras escolares, na faculdade, nos lugares por onde nós passamos. Existem pessoas que necessitam conhecer. É necessário ter amor por essas almas. Senão nós vamos ficar sempre só reunidos aqui dizendo, Senhor, muito obrigado pela minha salvação, obrigado porque o Senhor me alcançou, obrigado porque o Senhor me salvou, obrigado pela minha família, obrigado por esse povo que está aqui reunido, esse povo aglomerado, de tal maneira que quem está fora, está fora. Não é essa a nossa missão, não é esse o nosso chamado é ir buscar aqueles que estão perdidos. É necessário que haja amor. Em segundo lugar, é necessário que haja comprometimento com isso. Tenacidade, perseverança, esforço. Aqueles homens, eles buscaram um paralítico. Não é fácil carregar um paralítico vindo de longe. 4 homens fizeram uma maca, cada um no ombro, e caminharam. Certamente sentiram cansaço, forçaram, talvez feriram os ombros, tiveram que dar uma contribuição muito forte para aquilo. Chegaram lá, encontraram obstáculos, mas não desistiram, porque havia neles, no coração deles, um propósito. Nós queremos levar esta pessoa ao conhecimento de Jesus, e eu farei isso com todo o esforço do meu coração. Eu digo para as pessoas, às vezes alguém diz assim, não, mas eu faço a minha parte. De vez em quando eu ligo para alguém e falo, vai lá na igreja um dia. Aniversário da igreja, vai lá. Não, não é só vai lá não, sabe o que você faz? Fulano, vai ter um culto lá especial na igreja. Vamos? Então tá, eu passo aí. Vou te buscar. Vou pegar você na porta, vou te conduzir, vou com você. Tem dificuldade? Eu vou te ajudar. Tem algum empecilho? Vamos remover juntos, porque é meu desejo, é propósito do meu coração, que você conheça o Evangelho de Cristo. Irmãos, é necessário que haja comprometimento. Nós temos vivido um tempo em que as pessoas estão em si mesmadas, as pessoas estão olhando muito para dentro de si mesmas. A preocupação só com o seu próprio bem-estar, só com o seu conforto, só com as suas prioridades pessoais. Nós temos que amar as outras pessoas, e o amor é nos importarmos, nos esforçarmos, romper as barreiras, transpor as dificuldades. Usa a criatividade.
Hoje nós temos tantos meios, né? Tantos meios. Aqueles homens chegaram lá, não tinha como entrar. O que eles fizeram? Foram fazer um buraco no eirado, né? Na parte de cima. Estudaram ali mais ou menos a localização, acho que é aqui e tal, né? Fizeram lá um X, cavaram e desceram. Quanto esforço você tem empregado para levar alguém que você ama ao conhecimento de Jesus? Domingo passado eu estava pregando lá na PVI, a gente estava falando sobre missão evangelística. Eu estava dizendo assim, quantas pessoas têm redes sociais e postam um monte de coisa bacana, posta frases de filósofo, de poeta, de psicólogo, de político, disso, daquilo, posta coisa engraçada, posta coisa interessante, posta pegadinha, faz de tudo, né? Você abre a rede social, é uma festa, não tem uma palavra sobre o Evangelho. Não tem uma mensagem sobre Jesus te ama. Muitos cristãos, muitas pessoas que professam a fé em Jesus e não são capazes de semear o amor de Jesus, não são comprometidos com a missão. Tem que haver comprometimento, esforço, entrega, empenho. Há muitos meios, existem muitos mecanismos que estão à nossa disposição. Quantos você tem utilizado? E finalmente, esse texto nos diz que o coração dele só sossegou quando o propósito foi cumprido. O desejo deles era colocar aquele homem diante de Jesus. E eles só param quando aquele leito desce. E Jesus pode então conversar com aquele paralítico e pode ministrar a ele a cura espiritual e depois a cura física. Enquanto isso, a igreja, que era parte do problema, estava lá querendo discutir com Jesus, questionando e falando, não é bem assim, assim não se faz, quem é esse, como é que faz isso, como é que faz aquilo. A igreja agregada continuava tumultuando. E os 4 homens estavam levando um paralítico para estar diante do Salvador e conhecer o seu amor. Igreja que faz missão é uma bênção. Igreja que prega o Evangelho é uma bênção. Igreja que não trabalha para o Senhor fica arrumando problema. Fica arrumando questionamento. Sabe, irmãos, eu me preocupo muito com isso. Porque às vezes, nós nem trabalhamos e ainda atrapalhamos quem quer chegar a ser a Jesus. Eu tenho um exemplo que carrego no meu coração, que é triste, muito triste, mas é engraçado ao mesmo tempo. Mas que reflete como que a gente se perde quando a gente não tem um foco em fazer o que Deus quer. Estava eu na minha igreja de origem. Como o exemplo não é muito positivo, depois se você quiser saber, você procura saber qual é a minha igreja de origem, não vou falar o nome. Mas cheguei lá cedo e uma jovem, crente, chegou para assistir o culto e sentou-se no banco. Era de outra cidade, era de outro lugar, sentou. Daqui a pouco chegou uma senhora da igreja. E a senhora chegou e falou assim: minha filha, dá licença, mas esse lugar é meu. E aí, essa moça olhou para ela e falou assim: como assim esse lugar é seu? Não vi o nome de ninguém aqui, não vi. Não, sou membro dessa igreja há 40 anos, só sento aqui. Irmãos, e essa jovem era uma jovem tinhosa. E a igreja era cedo. A igreja estava vazia, irmãos. Tinha lugar a balde, né?
E uma ficou, não saio, a outra não, só sento aí, a outra não sai, a outra só senta aí. E eu fiquei pensando. Uma jovem que não tem sensibilidade para entender que estava falando com uma senhora idosa. A outra, uma senhora idosa que tem que entender que ali é uma visitante, ela devia se sentir feliz porque era alguém que estava visitando a igreja. No final da história, 2 crentes vivendo um conflito inexistente e se esquecendo que a nossa missão é estarmos juntos para a glória de Deus. Queria encerrar dizendo para você, meu amado, que muitas vezes nós somos mal vistos na sociedade como igreja. As pessoas têm uma ideia de que a igreja é um lugar de exploração, é um lugar de pessoas que se aproveitam. Eu estou um pouquinho acima do peso, irmãos devem ter percebido, né? Estou querendo perder peso, estou nessa luta e eu preciso perder peso, Cid. Porque as pessoas falam, você está lá para engordar, pastor, né? Sempre tem essa história, né? Você está lá para engordar, não sei porquê. Você está lá na igreja engordando, pastor? Né? As pessoas têm a ideia de que o pastor é uma pessoa que está aqui para se aproveitar dos outros, que a igreja é um lugar de alienação, que a igreja é um lugar de pessoas mal informadas, de pessoas incautas, que é um lugar de exploração, que é isso, que é aquilo, que é aquilo. E a missão da igreja, irmãos, é simplesmente levar o amor de Cristo ao coração das pessoas. E muitas vezes, infelizmente, a própria ideia que as pessoas têm sobre o que é a igreja, que está equivocada, muitas vezes é por nossa própria falta de sermos a igreja que Deus deseja que nós sejamos. Especialmente porque nós não vamos. Jesus não disse vinde, Jesus disse ide e pregai o evangelho. Nós precisamos sair das nossas 4 portas, das nossas 4 paredes, das nossas portas e pregar o evangelho e buscar as pessoas, falar do amor de Jesus. E como igreja, nós precisamos ser a igreja que Jesus quer, que prega o evangelho simples, mas genuíno do Senhor. E eu vou concluir a minha mensagem dizendo que há poucos dias passados eu tive a alegria de poder visitar um velho pastor e amigo, por quem eu tenho muita admiração, tenho certeza que o Cid também, que é o reverendo Tiago Rodrigues Rocha. Hoje, o pastor mais antigo da IPB, mais tempo de ministério em toda a IPB. Um doce de pessoa, foi nosso professor, foi nosso capelão na nossa época de seminário. E ele contou muitas histórias, compartilhou muitas coisas, foi uma benção. Fomos eu e Gisele, juntamos na casa do presbítero Eli, que também é um homem de Deus de muitos anos, e o reverendo Tiago Rocha, e tivemos uma tarde, um café muito delicioso, com muitas histórias, e eles falaram muitas coisas. E o reverendo Tiago Rocha é um poeta, né? E ao final daquele momento tão gostoso, ele me deu um poema que ele fez, intitulado A Igreja em que Cristo Ficou. E eu queria ler esse poema, encerrando a minha palavra dessa manhã, desejando que nós sejamos a igreja que Cristo se agrade, a igreja onde Cristo se sinta realmente glorificado. E ele disse assim: eu sonhei que Cristo veio à terra e procurou num templo o fiel exemplo da igreja que encerra o verdadeiro espírito cristão que deixou em sua grei após a ressurreição. Entrou num suntuoso e ornamentado edifício e logo de início admirou-se do luxo faustoso. O ouro faiscava à vista, quadros pintados por renomado artista. Lembravam cenas patentes das sagradas escrituras, anjos, profetas, semoventes, misturavam-se nas pinturas e a jardins milagres, e o cenário do Belém ao Calvário,
Da manjedoura, a cruz e a figura de Jesus. Altar de nobre madeira de lei, mesa rica, digna de um rei, candelabros de prata e cristal e bancos de porte real. Diante da nave quase vazia, nota o Senhor que era fria a igreja que ele viu, e assim, conforme entrou, partiu. Viu além movimentada multidão que se postava em atitude inquieta numa casa abarrotada. À frente alguém gritava: por Jesus, quem quer ser curado, vem aqui sobre esse estrado. E orarei por ele e será libertado de todo o mal que tiver, quer homem, quer mulher. E o grupo corria à frente em atitude clemente para ser curado afinal. Mas a cena que seguia era tão revoltante que naquele mesmo instante até Jesus se sentiu mal e, como entrou, saiu. Agora se vê transportado a tranquilo ambiente, onde se sente completamente enlevado por músicas e harmonias, maviosas melodias cantadas por belo coral. E ali, então, afinal, o Senhor Jesus se assenta e, após oração ritual, o pregador apresenta mensagem lindíssima que ostenta boa erudição, muita lógica, poder de persuasão e profunda estrutura teológica. Mas o culto terminou e o povo se dispersou e nenhum crente o viu. E Jesus, como entrou, saiu. Depois eu vejo o Senhor num lugar bem asseado, onde o povo organizado apresentava o louvor. Oficiais de plantão, jovens na recepção, música bem ensaiada pelo coro executada, e então veio o sermão. Em palavras estudadas e frases arquitetadas, diz o pregador que o ideal é o evangelho social. Mas nada falou de Cristo, e o Senhor não gostou disto, e o culto assim prosseguiu. Mas Jesus, como entrou, saiu. Já cansado, Jesus sentou-se ao lado de singela construção, sem aparência e valor, noite fria e escura, e aparece um ancião, que com gentileza e candura, pelo braço o conduz, e lhe faz convite amigo, para que entre consigo, a fim de ouvir de Jesus. Atendendo ao chamado, vê-se o Senhor assentado no meio de gente atenta, que o saúda e cumprimenta. Os cânticos são inflamados, as orações fervorosas, os fiéis entusiasmados, e o pregador, em palavras calorosas, em tom de amável conselho, expõe clara e fielmente a mensagem comovente do verdadeiro Evangelho. Pecadores se arrependem, braços se estendem em sincera contrição, e o pregador fica oculto para aparecer somente o vulto do Cristo crucificado. E naquela condição que o próprio Jesus deseja, ele viu ali a sua igreja pela qual se entregou, sendo por todos adorado no meio daquele grupo amado, Jesus para sempre ficou. O Senhor Jesus nos abençoe e que nós sejamos a igreja acolhedora, que leve pecadores ao conhecimento de Jesus e que o amor de Deus seja evidente em nosso propósito, em nosso coração e na nossa vida eclesial. Que o Senhor abençoe ricamente a igreja de Botafogo. Amém.